Tire as crianças da sala. Mais uma história não muito aconselhável para menores. A história de Davi, o homem segundo o coração de Deus. A história de Davi começa, pelo menos essa parte da história que eu quero contar hoje de manhã, começa no capítulo 11 do segundo livro de Samuel. Sangue para todo lado, estupro, assassinato, mentira, conspiração, afrontas as mais diversas, traições, guerras, tudo isso com o povo de Deus, um rei identificado como homem segundo o coração de Deus, a sua corte, os seus conselheiros fiéis, seus filhos e filhas, tudo isso. Uma página da Bíblia Sagrada vergonhosa, vergonhosa. E começa aqui no capítulo 11, Davi é rei, e no tempo da guerra, ou no tempo em que Israel estava em guerra, Davi, o rei, não foi para a guerra, acordou, ficou na sacada do seu palácio, pagou de voyeur, ficou observando uma mulher que estava a banhar-se. Não imagino essa arquitetura, mas o Davi ficou olhando e viu uma bela mulher banhando-se, provavelmente purificando-se ao final do seu ciclo menstrual. E então Davi, o rei, se interessa por saber quem é essa mulher. Ele descobre que o nome dessa mulher é Batseba, e é esposa de um dos seus comandantes militares, que é chamado Urias. Davi, sendo rei, manda que tragam a ele Batseba. Batseba não tem condição de recusar a convocação do rei, e o rei toma Batseba como sua mulher, deita-se com ela, e depois manda essa mulher de volta para casa, porque o rei não queria a mulher, ele queria o sexo da mulher. E tendo tido o sexo da mulher, ele despacha a mulher. Com um detalhe, a mulher chega em casa e manda notícia para o rei logo adiante, dizendo que está grávida. O que seria um inconveniente para o rei, um inconveniente facilmente superável, não fosse o fato de que o marido da mulher estava na guerra. Então Davi pensa, bom, esse homem vai chegar da guerra, vai encontrar a sua mulher grávida, ou vai encontrar uma criança em casa, vai perguntar de quem é o filho, e eu não posso passar por isso, eu tenho que abafar esse escândalo. E ele então traz o marido da guerra, tipo, dá uma licença, esperando que ele, chegando em casa, vá deitar-se com sua mulher. Mas ele não vai. Urias dorme no palácio. No dia seguinte, os informantes do rei dizem, o Urias não dormiu em casa, dormiu aqui. Como assim? Eu trouxe ele da guerra, dei uma semaninha de licença para ele passar a noite em casa com a mulher dele. Não, mas ele não foi para casa. Davi pergunta para Urias, por que você não foi para casa? Ele diz, os meus soldados estão no campo de batalha e eu não posso dormir na minha casa, comer, beber e deitar-me com a minha mulher, enquanto os meus homens estão sangrando no campo de batalha. Davi, então vem jantar comigo hoje à noite. Oferece a Urias um banquete, tenta deixar Urias um pouquinho embriagado, sugere para ele, vai para casa, aproveita. Urias não vai para casa, insiste que ele não pode desonrar os seus soldados no campo de batalha. Davi fica muito contrariado, mas tem uma ideia diabolicamente brilhante. O diabo é brilhante. A gente não pode esquecer isso. O diabo, ele tem solução para tudo. E o diabo ofereceu uma solução para Davi, e Davi gostou da ideia. Então Davi
escreveu um bilhete para Joabe, o comandante militar, o superior de Urias. E no bilhete se dizia: coloque Urias na frente do campo de batalha, e quando você for para a batalha, recolhe a tropa e deixa ele lá sozinho, que ele morre. Dito e feito. Agora você imagina Urias chegando e entregando ao seu comandante Joabe, dizendo: o rei lhe mandou um bilhete. É verdade, esse bilhete falou para o Joabe. O Joabe pegou o bilhete do rei, obedeceu e mandou que alguém voltasse e dissesse ao rei: senhor rei, o bilhete foi obedecido, Urias, o soldado, morreu. Batseba viveu o seu luto, e passado o luto de Batseba, Davi então a traz para o palácio e a toma, sim, agora como sua esposa. Bom, o sujeito acha que resolveu e que varreu para debaixo do tapete um pecado gravíssimo, ou se não, um conjunto de pecados gravíssimos. Mas Deus envia para falar com Davi um profeta de nome Natã. Natã vai ao rei e diz: rei, tem uma história para contar para o senhor. O senhor sabe que aqui no reino tinha um homem muito rico com muitas ovelhas, e ele recebeu uma visita, e o vizinho dele só tinha uma ovelhinha. E não é que o homem rico, que tinha tantas ovelhas, pegou justamente a única ovelhinha do vizinho e fez um churrasco com aquela ovelhinha para servir para o seu hóspede. E o rei fica furioso e diz: quem foi esse sujeito? Merece a morte. E o Natã, o profeta, diz: então, o senhor. O senhor tem as esposas que quer ter, concubinas, todas as mulheres da sua corte. E Urias tinha apenas uma mulher. E foi essa mulher que o Senhor tomou para si. Natã vai mais longe. Diz a Davi: suas mãos estão manchadas de sangue, e nunca mais a espada se apartará da tua casa. E digo mais: o que você fez em oculto, Deus vai fazer com que seja feito contra você às claras. Alguém da tua casa vai tomar as tuas mulheres e vai deitar-se com elas em praça pública, à luz do dia. Davi entra em desespero, cai em si, toma ciência e consciência do seu pecado e do quão grave foi o seu ato, e clama pelo perdão. E Natã, então, sentencia Davi mais uma vez. E é claro que Natã não fala por si, ele transmite a Davi palavra de Deus. Eu aceito o seu pedido de perdão, mas o filho que nascer dessa mulher vai morrer. Você não vai morrer, mas o filho dessa mulher que você concebeu com ela, essa criança morre. Davi faz tudo o que pode tentando demover o coração de Deus, mas a criança finalmente morre. Se fosse somente até aqui, já seria trágico, não? Mas não acabou. Passados alguns dias, Davi tinha uma outra filha chamada Tamar, e um filho chamado Amnon, e um outro filho chamado Absalão. Absalão era irmão de Tamar, e Absalão e Tamar eram meio-irmãos de Amnon. O Amnon espichou os olhos para sua meia-irmã Tamar,
ficou louco de desejo por ela. Fez uma trama tremenda e trouxe Tamar, a sua meia-irmã, aos seus aposentos. Se insinuou contra Tamar. Tamar disse: não faça isso, meu irmão. Não faça essa loucura. Não faça isso. Peça ao rei que ele me dá como sua esposa. Mas Amnon estava possuído de desejo e violentou, estuprou Tamar. Depois de estuprar Tamar, a empurra para fora dos seus aposentos, porque Amnon não queria Tamar, queria apenas o sexo de Tamar. E tendo obtido o sexo de Tamar, dispensou Tamar. Tamar sai pelos corredores do palácio, aos prantos, desesperada, e encontra-se com Absalão, seu irmão. Absalão diz: o que foi que Amnon fez com você? E ela conta para Absalão. Absalão a recolhe em sua própria casa, em seus próprios aposentos, e é sua irmã. A notícia do ocorrido chega aos ouvidos de quem? Do rei Davi. Davi fica furioso. Por quê? Porque Amnon não fez o mal apenas contra Tamar, sua meia-irmã. Cometeu uma afronta gravíssima contra o rei. A filha do rei foi abusada, violentada, estuprada dentro do palácio do rei. Isso é uma afronta ao rei. Mas Davi nada fez. Evidentemente, a omissão de Davi faz crescer no coração de Absalão a mágoa, o ressentimento, a raiva, a inconformação, a inconformidade com o que está acontecendo dentro da sua casa. E passados 2 anos, Absalão mata Amnon, seu meio-irmão. Davi, o rei, fica sabendo, fica furioso, mas não faz nada. Absalão foge, vai embora do palácio. Fica longe 3 anos. Em 3 anos, chega a Absalão a notícia de que o coração de Davi já não está tão furioso assim. E Absalão então retorna para o palácio. Retorna para o palácio e vai procurar quem? Joabe, aquele que recebeu o bilhete. E fala com Joabe: fala com meu pai, eu quero falar com ele. Passa 1 mês, Davi não recebe Absalão. 2 meses, Davi não recebe Absalão. 3 meses, Davi não recebe Absalão. Absalão fala com Joabe: fala com meu pai, eu quero muito falar com meu pai. Davi não recebe Absalão. Passam-se 2 anos e Davi não recebe Absalão. Então Absalão decide, aconselhado pelos homens de confiança do rei Davi, Absalão chega à conclusão de que o meu pai perdeu a mão. Desde Batseba, desde o que ele fez com Batseba, com Urias, fez vistas grossas ao pecado do meu irmão, tolerou sangue, abuso, violência dentro de sua própria casa. Por quê? Porque ele foi o primeiro que abusou, estuprou, violentou dentro de casa. Ele abriu a porta para isso acontecer aqui dentro do palácio. Meu pai não tem moral para falar comigo, nem com ninguém, e não tem moral para ser rei em Israel. Absalão reúne exército e vai aos poucos, entregando-se ao povo e ouvindo as queixas do povo. O povo se aproximava do palácio para falar com Davi, o rei, mas encontrava-se primeiro com Absalão, o filho do rei, e Absalão dizia: não fale com meu pai, fale comigo.
meu pai não tem moral. Traga a sua demanda para mim, meu pai não vai julgar. Deixe que eu vou escutar você, eu vou cuidar de você. Absalão faz isso e diz a Bíblia Sagrada que com isso Absalão foi ganhando o coração do povo. Foi ganhando o coração do povo de tal maneira que os comandantes militares de Davi, os conselheiros, chegaram para Davi e disseram: rei, temos um problema. Absalão agora tem o coração do povo e do exército. Está todo mundo contra você. Davi então diz: então vamos fugir. Então vamos fugir. Joabe diz assim: não, rei. Mate Absalão. Não permita uma rebelião dentro do teu reino. Mate Absalão. E Davi diz: não vou matar Absalão. Provavelmente, tocado pela vergonha, pela culpa, no fundo, talvez Davi dissesse: eu lembro quando Deus rejeitou Saul e me ungiu rei. E eu lembro quando Saul tentou me matar. Eu não vou fazer com Absalão o que Saul tentou fazer comigo. E deixou Absalão e fugiu. Só que a situação ficou insustentável, porque chegou um dia que o Absalão mandou montar tendas em praça pública e começou a trazer todas as concubinas e mulheres do rei Davi. Os conselheiros de Davi disseram: rei, o senhor está ligado aí? Viu o Instagram? O senhor viu a tenda? Você viu a casa que o Absalão montou na praça? E as mulheres com quem ele tem passado a noite são todas suas. E aí se cumpre a profecia de Natã: o que você fez em oculto, alguém da tua casa vai fazer contigo em praça pública à luz do dia. A situação fica insustentável e Davi finalmente aquece aos estímulos dos seus conselheiros, especialmente de Joabe, e decide ir para a guerra contra Absalão. E o exército de Davi, é uma guerra civil, né? O pai contra o filho contra o pai. Não sei se você já viu isso acontecer em algum lugar, mas essa guerra se estabelece, o reino está em conflito, e finalmente, no campo de batalha, diz a Bíblia Sagrada que como é o nome do filho mesmo? Esse Absalão. O Absalão tem uma cabeleira bonita que pesava, inclusive era pesado, ele só cortava o cabelo uma vez por ano. E ele ficava com uma cabeleira imensa, e ele no campo de batalha fugindo, os soldados de Davi correndo atrás dele e tal, e ele passa com o cavalo no meio de uns arbustos, e o cabelo prende num galho, e ele fica pendurado. E aí os soldados correm para Joabe e dizem: Absalão está preso lá no galho. E o Joabe falou: e por que vocês não mataram? De jeito nenhum, é o filho do rei. O Joabe vai então ao encontro de Absalão e mata Absalão. E volta ao rei e diz: rei, resolvido. Absalão, você foi. Resolvi a parada para o senhor. Diga-se de passagem, mais uma vez, arredondei a sua ocorrência. E a rebelião acabou porque eu matei Absalão. Davi cai num pranto desesperado e diz: Absalão, Absalão, meu filho, quem dera eu tivesse morrido no seu lugar. O Joabe, quando vê aquilo, diz: o quê? Tá de brincadeira comigo? Vai ao rei e diz: que palhaçada é essa? É isso que o Senhor está dizendo aos seus soldados? Que mataram pelo Senhor? Que foram à guerra pelo Senhor? Quer dizer que o Senhor odeia quem ama o Senhor e ama quem odeia o Senhor? É isso? Levanta, já, para de chorar, lava o rosto e vai lá agradecer a tropa porque mataram o seu filho. O que o Davi faz? Sim, senhor. Levanta, lava o rosto
e vai à praça pública prestar homenagem aos soldados e agradecer. Muito obrigado, porque vocês devolveram o reino para mim, mataram o rebelde do meu filho Absalão, e eu quero agradecer, porque vocês me devolveram o trono. Eis o homem segundo. Então, eu acabo por aqui, o Kenner, domingo que vem, vai... Então, gente, olha, que história, hein? O que eu acho maravilhoso na Bíblia Sagrada é que a Bíblia, ela conta histórias que continuam acontecendo. Ela não conta apenas histórias que aconteceram no passado. Não, as histórias que a Bíblia conta são histórias que aconteceram no passado, mas elas continuam acontecendo. Porque você conhece reis poderosos, abusadores, reis poderosos, gente com poder na mão, tá? O anarquista Proudhon diz que nenhum homem conquista o poder é que conquista o homem. É claro que Proudhon está falando do ser humano. Homem com poder na mão, mulher com poder na mão, quando tem poder, quem tem poder, torna-se um potencial abusador. É o que Davi faz. Davi é o rei, ele vê uma mulher, deseja a mulher, manda trazer, abusa, descarta, mata o marido, manipula. O que é o abuso? O que é o abuso? O abuso é a desconsideração da dignidade do outro. Todo abuso implica uma desumanização e uma objetificação daquele ser humano que está diante de você. Quem tem o poder, não importa se é um poder sobre um estado como o de Israel, o estado de Davi, ou se é o poder do condomínio, ou se é o poder de uma equipe de vendas, ou se é o poder de uma casa que tem uma mulher e 2 filhos, 2 crianças, ou uma mulher que tem em casa um homem, marido e 2 crianças. Não interessa o horizonte, pode ser inclusive uma igreja. E esse poderoso pode atender pelo nome de sogra. Pode atender pelo nome de sogro. Pode atender pelo nome de esposa, de marido, de pai, de mãe. Pode atender pelo nome de pastor, de rei, de presidente. Poder. Tem poder. Acredita que tem o direito de olhar as pessoas de cima para baixo. Desumaniza, objetifica e usa e abusa. Foi isso que Davi fez. A grande questão é que o pecado do poderoso, todo pecado, a partir da lógica de poder, que promove desumanização e objetificação do outro que está sendo usado e abusado, é um pecado que não apenas é particular de quem o comete, mas é um pecado sistêmico. Porque deflagra no sistema onde o abuso acontece uma desestruturação, um desequilíbrio psicoemocional. Abre uma fossa de onde saem ou onde são gerados os piores sentimentos, as piores paixões, raiva, ódio, ressentimento, mágoa. Como assim uma pessoa abusou de mim e o rei não vai fazer nada? Como assim a minha irmã foi abusada e o rei não vai fazer nada, o meu pai não vai fazer nada?
Como assim? Foi o meu irmão que fez isso? Eu não acredito que foi o meu irmão. Como assim? O rei fez e aconteceu, e o seu comandante militar, em vez de denunciá-lo, em vez de confrontá-lo, arredondou a ocorrência, resolveu a situação, passou pano. Ninguém passa pano de graça. Quem passa pano contrai um crédito. E o que recebe o pano passado contrai uma dívida. Tá certo contrair crédito? Tá, né? Tá. Entendeu, né? Porque quando eu passo o pano para você, eu sei o seu podre. E um dia eu vou cobrar seu podre. Quando você passa pano para mim, você sabe o meu podre. E eu sei que um dia, quem sabe, você vai acabar cobrando o meu podre. Foi o que aconteceu com Joabe e Davi. Levanta, vai lá agradecer o soldado e os soldados que mataram seu filho. O pecado particular numa relação de poder nunca é somente particular, é sistêmico. Porque Davi, culpado, envergonhado, imagina Davi chamando a atenção de Aminon. Fiquei sabendo que você estuprou sua irmã? E Aminon diria: aprendi com o senhor, papai. Aprendi com o senhor. Ou talvez Aminon dissesse: e quem é o senhor para vir me chamar a atenção porque eu abusei de uma mulher? Absalão, meu filho, eu fiquei sabendo que você está dormindo com as minhas mulheres em praça pública. Estou, e aí? Pega eu. Quem é o senhor para me chamar a atenção? A família entra em colapso, a corte entra em colapso, o reino entra em colapso. E sabe que esses colapsos, eles têm duas grandes maldições que pesam sobre esses colapsos. A primeira maldição é a ferida aberta na vida das pessoas que sofreram o abuso. As vítimas diretas da relação de abuso. Às vezes, essa ferida aberta demora uma vida inteira para ser curada. E essa ferida aberta traz conflitos de relacionamentos para a vida toda. Porque são feridas. E às vezes a gente julga pessoas achando que são fracas, que são melindrosas, que têm um caráter duvidoso. Elas não são nada disso. Elas são apenas pessoas feridas pelos abusos que sofreram. A segunda maldição é que, nesse colapso sistêmico do contexto do abuso, cria-se um ambiente onde novos abusos acontecem. Um irmão estuprou a irmã, o irmão matou o irmão, o filho se voltou contra o pai, e a realidade violenta é sistêmica. É trágico e triste. E trágico e triste porque nós não estamos falando de uma história que está narrada no segundo livro de Samuel. Nós estamos falando de histórias que acontecem aqui, na nossa comunidade, na nossa igreja.
Nós estamos falando de coisas que acontecem nas nossas famílias, nas nossas casas. Porque a Bíblia é assim, ela conta histórias que tocam a nossa história. Agora, tem um detalhe. Graças a Deus, Deus não deixa nenhum pecado sem ser confrontado, de modo que o pecador tenha a oportunidade de refazer o seu caminho. Natã é o próprio Espírito Santo falando com Davi. Natã é o próprio Espírito Santo falando com as consciências dos abusadores. Natã é a própria presença de Deus interpelando, inclusive, a consciência das pessoas vítimas do abuso. Porque Deus não deixa pecado sem ser confrontado. A Bíblia Sagrada é muito clara que se Deus nos deixasse sem disciplina, Ele seria um pai irresponsável. Hebreus capítulo 12 diz que Deus repreende o filho a quem quer bem. Educação permissiva não é gesto de amor. Educação permissiva é irresponsabilidade e covardia. Os pedagogos e os analistas contemporâneos das dificuldades familiares do nosso tempo já denunciaram que os adultos de hoje são tão infantilizados que eles precisam receber a aprovação dos seus filhos. Eles não querem ser pais e mães, eles querem ser gostados pelos filhos. Os filhos de divórcio, então, quando a mamãe quer dizer para a filhinha que ela é mais legal que o papai que já está casado com outra. E quando o papai que já está casado com outra quer convencer o filho que a megera é a mamãe. E o papai é o legalzão. Aí o trabalho de educar, de disciplinar, de repreender, de corrigir, fica com a mamãe. Ou então fica com o papai. Por quê? Porque são dois infantis tentando cuidar de uma criança. Não tem coragem de dizer: eu não tenho problema nenhum que você não goste de mim. Eu tenho problema de ser irresponsável com você como meu filho e minha filha. A disciplina é um ato de amor, né? E quando Deus nos chama à consciência, isso é um ato de amor. Quando Deus nos expõe à nossa vergonha, isso é um ato de amor. Quando Deus manda um profeta colocar o dedo na nossa cara, isso é um ato de amor. Deus não nos amaria e daria provas de não nos amar se não nos enviasse Natãs. Eu dou graças a Deus pelos Natãs que Deus mandou na minha vida. Eu me lembro um dia quando meu amigo me chamou para almoçar. Nós tínhamos um grupo de estudo bíblico, um pequeno grupo. E nós nos reuníamos semanalmente, toda terça-feira. E um dos meus amigos me chamou para almoçar e disse assim: "Ô Ed, eu reparei que no pequeno grupo, toda vez que seus filhos pedem alguma coisa, você diz assim: fala com a mamãe, fala com a mamãe, fala com a mamãe." E eu comentei com a minha esposa: eu acho que eles combinam em casa, o Ed e a Silvia, que ele, claro, está dando estudo bíblico e ela, na reunião do pequeno grupo, cuida das crianças. Mas sabe o que eu reparei? Que quando a gente está num momento assim de descontração, tipo, estamos fazendo uma refeição juntos, ou estamos de brincadeira, seus filhos dizem: pai, quero água. Fala com a mamãe. Pai, quero ir no banheiro. Fala com a mamãe. Deixa eu te perguntar uma coisa: os seus filhos não têm pai não, só têm mãe? Eu falei: vamos pedir a conta? Eu dou graças a Deus pelos Natãs que Deus mandou na minha vida. Eu lembro um dia quando tinha uma moça e que ela incorporava algum espírito que eu não sei o que é, mas aquela moça mudava a voz, mudava o olhar
e ficava violenta e brava e agressiva. E eu estava com uma irmã da nossa igreja, minha pastora, intercessora, discipuladora, e nós dois ali cuidando pastoralmente daquela moça. E a minha irmã, discipuladora, disse: pastor, leia a crucificação aí para ela. Aí a moça olhou para mim e falou: não vai ler. Eu falei: vou sim, não vai. Ficou em pé, veio para cima de mim. Eu fiquei em pé também. Aí eu entendi porque que a janela do meu gabinete pastoral tinha grade, que era para eu não pular. Aí fiquei em pé, olhando para ela. Eu falei: vou ler. Ela diz: não vai. Aí eu não sei o que aconteceu, que ela ficou branda. E eu comecei a falar com ela: senta aí, vamos com calma, deixa eu ler aqui a Bíblia. Aí a minha irmã disse: não é ela não, pastor. Aí a moça irrompia numa gargalhada do tipo: seu trouxa. Aí ela voltava ao normal. E eu começava a falar com ela de novo. Aí a minha pastora dizia: não é ela, pastor. E ela: quá, quá, seu tonto. Conclusão, a história acabou com um final feliz, mas quando tudo acabou, eu chamei a minha pastora e disse: como é que você sabia que não era ela e eu não sabia? É claro, você é muito inteligentinho. Você tem uma soberba que, enquanto você não esfregar a sua cara no pó, não se humilhar diante de Deus, você nunca vai saber. E eu agradeço a Deus os Natãs que Deus mandou na minha vida. Porque Deus não nos deixa entregues ao nosso estado de rebelião. E aí você pergunta: bom, afinal, Ed, como é que esse homem é o homem segundo o coração de Deus, Davi? E existem muitas explicações possíveis, e eu vou lhe dar apenas uma. Porque foi esse homem, Davi, quem escreveu o Salmo 51 que você tem na sua Bíblia. E eu faço questão de ler para você, na tradução da Bíblia, a mensagem. Deus generoso em amor, preciso da tua graça. Deus imenso em misericórdia, apaga meu passado sujo. Lava minha culpa e purifica-me dos meus pecados. Sei que fui muito mal. Meus pecados ficam me olhando o tempo todo. Mas foi a ti que ofendi, e viste tudo. Sabes a extensão da minha maldade. Tens todos os fatos diante de ti. O que decidires a meu respeito será justo. Andei desgarrado de ti por muito tempo. Eu estava no erro já antes de nascer. O que desejas é a verdade, de dentro para fora. Entra em mim, então, e concebe uma vida nova e verdadeira para mim. Purifica-me e sairei limpo. Lava-me como que com um esfregão, e terei uma vida branca, branca como a neve. Põe uma música alegre para mim. Conserta meus ossos quebrados para que eu possa dançar. Não fiques procurando manchas, cura-me completamente. Deus, faz um novo começo em mim. Dedica uma semana para organizar o caos da minha vida. Essa é boa, né? Deus precisa de uma semana para pôr em ordem o caos da vida do sujeito. Uma nova gênese. Deus, faz um novo começo em mim. Dedica uma semana para organizar o caos da minha vida. Uma nova gênese. Não me jogues fora com o lixo.
nem deixes de soprar santidade em mim. Traze-me de volta do exílio cinzento, sopra um vento novo em minhas velas. Dá-me a chance de ensinar teus caminhos aos rebeldes, para que os perdidos consigam achar o caminho de casa. Anula minha sentença de morte, ó Deus da minha salvação, e cantarei hinos a respeito dos teus caminhos. Põe palavras nos meus lábios, querido Deus, e me abrirei para os louvores. Fingimentos te desagradam. Uma atuação impecável nada é para ti. Quando meu orgulho é despedaçado, é que adoro a Deus de verdade. O coração quebrantado, disposto a amar, não escapa, nem por um minuto, da percepção de Deus. É como se Davi dissesse: me começa de novo, Deus. Me dá uma nova chance. Há muitas possibilidades de interpretarmos por que é que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus. A minha interpretação é que ele não é o homem segundo o coração de Deus porque ele é infalível. Ele é incapaz de cometer pecados. Ele é o homem segundo o coração de Deus porque ele é ensinável. Ele é disciplinável. Ele é quebrantado e quebrantável. Ele é um homem moído, quebrado. Ele é uma pessoa quebrantada, um coração quebrantado. Esse é Davi. Ele não transfere responsabilidades, não se justifica, mas ele é quebrantado. Eu termino convidando você para essa mesa. E nessa mesa nós fazemos essa oração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor começa de novo em mim. E me começa de novo, sempre. Obrigado, Senhor, porque o Senhor anulou a minha sentença de morte. O Senhor tem dedicado tempo a colocar a minha vida, que está um caos, a colocar em ordem novamente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim. Obrigado, Senhor. Então eu quero chamar você para essa mesa, né? Aqui onde o sangue de Jesus nos lava. Talvez se Davi vivesse hoje, a oração que ele faria é: eu confesso a Ti o meu pecado e eu sei que o Senhor é poderoso para não somente me perdoar o meu pecado, mas me purificar da minha injustiça. E eu chego a Ti, não pelo meu mérito, mas eu chego a Ti confiando que Tu és um Deus bondoso, cheio de misericórdia, de compaixão, e um Deus que me ama. Eu não sei o que é que tem no seu passado e que esqueleto tem no seu armário. Também não sei o estado do seu coração, mas agradeça a Deus se Deus mandar um Natan, uma Natã, para conversar com você. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus me mandou aqui dizer isso tudo para você essa manhã. Não perca a oportunidade de orar você também o Salmo 51. E não perca a oportunidade de tomar nas mãos o pão e o cálice e apropriar-se do perdão de Deus e da transformação que Deus pode fazer na sua vida e na sua história a partir dessa experiência verdadeira de um coração quebrantado com Jesus. Bem-vindo à mesa de Jesus Cristo nosso Senhor. Bem-vinda à mesa de Jesus Cristo nosso Senhor.